Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Essa noite eu quero orar, fazer uma oração muito forte por você. O Espírito Santo falou ao meu coração que essa noite eu estaria orando por filhas e filhos que estão para viver um tempo de fartura. Eu vejo em Deus o pouco se transformando em muito. E aquilo que estava faltando começar a sobrar. Você crê? Você toma posse? Nessa noite nós vamos levantar uma oração, levantar um clamor. O Deus do Salmo 23, que diz que é o nosso pastor e nada nos faltaria. Eu creio que Ele há de abençoar a sua vida. Assim eu creio, porque foi assim que o Espírito Santo, Ele falou ao meu coração. Que eu estaria orando nessa noite por filhos e filhas de Deus, que estavam para viver um tempo de providência, um tempo de fartura. O pouco se transformaria no muito, e aquilo que estava faltando irá começar a sobrar. Você crê? Eu quero que nesse momento já, o nome disso é dar legalidade. Escreve aí abaixo o seu primeiro nome e depois a frase: eu viverei um tempo de fartura. Fartura em todas as áreas. Não vai te faltar nada. Que você venha ser muito feliz em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está entrando aqui pela primeira vez nessa noite, eu peço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que te trouxe até aqui, que até aqui tem te sustentado, que continue te abençoando, te guardando, te livrando de todos os males. Deus trouxe você em uma corrente de oração, Ele sabe o motivo. Então eu quero direcionar você, que você se inscreva no canal para começar a fazer parte dessa grande corrente de oração. É gratuito, tá bom? Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Quando você se inscreve, você passa a fazer parte da corrente de oração. E sempre que eu entrar aqui para orar, assim que eu entrar aqui, a oração vai chegar no seu celular. Tá bom? O YouTube ele vai te dar um lembrete, te enviar a oração. Aqui abaixo, tá vendo? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você, por favor, clique. Depois você verá aí abaixo também o símbolo de um sino. Pode clicar no sino também. E por último, você verá a palavra todas. Você clica. Somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino, clicar na palavra todas. Peço também às minhas ovelhas que cliquem aqui no símbolo do gostei. Sempre eu peço isso a você, não é? Isso é uma mensagem que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Você viverá um tempo de fartura. Você viverá um tempo de bênção. Aquilo que estava faltando vai começar a sobrar em nome do Senhor Jesus. Antes de orar, e quero ler aqui alguns versículos bíblicos, eu gostaria que você que está comigo aqui agora, você que entra sempre no mesmo horário que eu entro aqui, meu bispo, eu entro aqui assim que o senhor entra, eu entro junto. Já está no meu celular, eu não perco. Então, você que está aqui agora, eu quero que você escolha 3 pessoas, assim, bem rápido. 3 pessoas, clica aí agora em compartilhar, compartilha pelo WhatsApp aí, com 3 pessoas. Faz isso aí, ovelha querida. Claro, 3 pessoas que não estão aqui na corrente de oração. Essas 3 pessoas vão entrar aqui agora também, vão tomar posse dessa oração. E eu tenho certeza que Deus há de abençoar, Deus há de trazer um tempo de fartura, Deus há de fazer sobrar aquilo que até então estava faltando. Compartilhe aí, por favor, tá bom? Nós iremos orar nessa noite, mas antes eu quero entregar aqui uma palavra. Segundo Reis, estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia, aberta aqui na minha frente, livro de Segundo Reis, no capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: certa mulher clamou a Eliseu. Eliseu era o profeta, né? Certa mulher clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele buscava ao Senhor, e é chegado o credor para levar meus 2 filhos
para lhe serem escravos. Eliseu, o profeta, lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um deles: traze aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que sobrar. É muito forte. Isso aqui é muito forte. Azeite, deixa eu mostrar aqui para você. O meu, eu sempre tenho aqui, ó. E depois eu vou dar uma direção para você. Tá vendo aqui? Ó, eu sempre tenho uma garrafinha de azeite aqui comigo na oração, porque eu faço algo sempre entre eu e Deus. Depois eu vou ensinar para vocês. Então, o azeite que a Bíblia aqui está se referindo é esse aqui. Sabe esse azeite que você compra? O azeite de oliva. A Bíblia diz, nessa época que eu estou lendo para você, o azeite era como se fosse uma moeda. Se comprava, se vendia, comprava coisas com azeite. E a Bíblia diz que uma mulher foi até o profeta e disse: meu marido morreu. Ele deixou uma dívida alta. Não tem como pagar. E os credores vão levar os meus filhos para serem escravos. Porque naquela época era assim. Então, se a pessoa não tivesse como pagar e tivesse filhos, os filhos eram levados como pagamento da dívida. E ela disse ao profeta: meu marido buscava ao Senhor. Meu marido buscava o Senhor, ele morreu. E agora estou com 2 filhos e uma dívida que eu não tenho condição de pagar. Então o profeta disse: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada. Só tenho um pouquinho de azeite. Como eu disse, que naquela época dava para comprava alguma coisa, vendia. Eu tenho um pouquinho de azeite. E ele disse assim: olha a direção que o profeta deu. Vai, peça vasilhas aos seus vizinhos. Não poucas. Entra na tua casa, fecha a porta e você pega o seu azeite e começa a derramar nas vasilhas. Quando a vasilha encher, põe à parte e enche outra. E assim ela fez. Veja que existem 2 coisas que movem o sobrenatural, que é a fé. O que é fé? Fé é você confiar em Deus, é você acreditar em Deus. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fato que não se vê. Eu não vi, eu não estou vendo, mas eu creio. Isso é fé. Quando você tem fé e tem algo chamado obediência às direções que você ouve, dificilmente o inimigo terá vitória. Pode ter certeza. Dificilmente o inimigo terá vitória contra a sua vida se você tiver fé e você der ouvido às direções. Enquanto eu estou falando aqui, eu lembro de uma direção que o próprio Deus deu ao profeta Moisés. Ele disse: fala para os meus filhos ungirem a porta da casa com o sangue do cordeiro. A porta que estiver ungida, eu não permitirei que o destruidor entre. Então aquelas pessoas acreditavam em Deus, mas também eram pessoas que davam ouvido às direções. E a Bíblia diz que todo o povo que buscava a Deus, que tinha rotina espiritual, ungiu a porta de casa. E a Bíblia diz que a casa que não tinha marca, o anjo da morte entrou. Mas na casa que tinha a marca, ele não pôde entrar porque estava protegida, porque aquelas pessoas davam ouvido às direções. Então você que tem rotina espiritual, você que está aqui sempre, é importante você ouvir as direções que eu dou e colocar em prática. Amém?
Então a Bíblia diz que ela dá ouvido ao profeta, pega as vasilhas na mão das vizinhas e começa a encher. Quando a vasilha está cheia, coloca a parte, ela outra, mas chegou o momento que ela disse, traga mais uma, e ele disse, não tem mais vasilhas. As vasilhas vazias acabaram. Usamos todas, estão todas cheias, usamos todas. No momento que ele disse, olha que coisa interessante. Ela diz, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E aqui diz assim, ó, e o azeite parou. A bênção de Deus, ela é conforme a nossa fé. Se tivesse mais vasilhas, teria mais azeite. No momento que acaba, e lembra do que o profeta falou, eu tenho certeza que aquela pessoa assim, era para eu ter conseguido mais vasilhas. Era para eu ter mais vasilhas aqui. Ele disse a ela, consiga vasilhas vazias, não poucas, consiga muitas. Só que ela conseguiu um número, né? Não, a Bíblia não fala se foram muitas ou poucas, mas quando acabou de encher a última vasilha, o azeite parou na hora. Porque Deus, ele se move diante da nossa fé. Deus se move diante daquilo que nós acreditamos, diante daquilo que nós cremos. Acabou a vasilha, acabou o azeite. E a Bíblia diz que, aí diz assim, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ou seja, ela foi contar o testemunho. Eu profetizo que você terá um grande testemunho também para contar, e você vai me contar, porque eu sou seu profeta. Amém? A Bíblia diz aqui, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Ou seja, a bênção que aconteceu dentro da casa daquela mulher foi tão grande, que com o azeite que ela conseguiu encher as vasilhas, ele disse, paga a sua dívida, ou seja, zera a dívida. Eu estou aqui agora profetizando que Deus também vai entrar com providência, e você que tem dívidas, eu digo, não estou me referindo a dívidas que você paga normal, dívidas que aos seus olhos são muito difíceis ou até mesmo impagáveis. Eu estou profetizando que Deus vai te ajudar, vai entrar com providência e você vai conseguir pagar essa dívida. Você crê? Você toma posse? Escreve aí agora, eu creio, eu tomo posse dessa profecia. Escreve aí agora, ovelha querida. Então ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, deu para pagar a dívida e ainda sobrou para ela viver com os filhos dela. Sobrou para ela não ficar apertada, não ficar... Tem gente que paga a dívida e acabou. Paguei a dívida e não tenho mais nada. Paguei a dívida e não tenho nem agora aqui um alimento para comprar. Deus foi perfeito com ela. Ela pagou a dívida e ainda sobrou para ela passar um tempo, ela e os filhos. Deus é fiel. Então, aquilo que faltava passou a sobrar. O que era pouco se transformou em muito. E aquilo que faltava passou a sobrar. E eu creio, estou lançando aqui sobre você essa profecia. Você crê? Deus vai entrar com providência. Não fique preocupado como, meu Deus, não, calma. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar força, Ele vai te dar sabedoria, você vai conseguir. Não se preocupe, porque quando você fica preocupado, isso atrapalha o agir de Deus. Eu lembro de uma senhora, uma ovelha, não vou chamar de senhora não. Eu lembro de uma ovelha, porque um dia eu falei com uma ovelha, a senhora, ela, não me chame de senhora não, tem mulher que não gosta, não me chame de senhora não, porque senhora é coisa de velha. Eu falei, não, ovelha, é questão de respeito. Ela falou, não, meu bispo, me chame de você. Eu falei, tá bom. Aí eu lembro de uma ovelha que ela pediu um atendimento uma vez comigo. Ela disse, eu preciso muito. Ela estava indo na igreja, era nova na igreja. Ela disse assim, eu preciso muito falar com o Senhor. E aí eu falei, pode ir lá na igreja, pode ir lá no escritório que eu vou atender a senhora. A senhora. E aí
ela foi lá, essa ovelha, ela tinha uma empresa, mas ela estava em dificuldade, em aperto. Ela estava em dificuldade, em aperto, devendo a agiota. Imagine a pessoa em dificuldade, o dinheiro não entrava e devendo a agiota. Ela disse assim: eu estou desesperada. Eu preciso que o Senhor ore por mim, porque eu estou desesperado, eu estou endividado, eu estou devendo a agiota. E eu lembro que eu ouvi, eu lembro como hoje, eu lembro que eu ouvi tudo que ela falou. Eu disse: olha, a senhora vai começar a ter uma rotina espiritual. A senhora vai começar a buscar Deus assim, assim, assim. Eu dei outra direção e a senhora vai passar, mesmo nessa situação difícil que a senhora está, do pouco. Ela disse assim: não está entrando quase nada na minha empresa. Eu falei: desse pouco, comece a devolver o seu dízimo. Comece a devolver a Deus o seu dízimo. Faça um propósito com Deus, porque do pouco Deus vai transformar em muito. Acredite em Deus. No mesmo ano que ela sentou comigo, e conversou, eu dei a direção, falei: só isso, seja dizimista e comece a orar. Não quebre a sua oração. Comece a orar, comece a buscar Deus e Deus vai entrar com providência. Naquele mesmo ano, ela subiu no altar e eu lembro como hoje, ela levou uma chave de um carro, sabe aqueles carros bem grandes, eu esqueci como é o nome, que tem uma parte de trás fechada, esqueci o nome agora. Naquele mesmo ano, ela disse: eu vim contar o meu testemunho. Eu cheguei aqui assim, endividada, devendo a agiota, minha empresa sem entrar quase nada. Eu consegui pagar a dívida com a agiota. Estou aqui agora apresentando também, mostrando o testemunho, o meu carro zero que eu comprei. Deus me deu a vitória. Ela conseguiu pagar o agiota. E além de só em pagar já era uma coisa assim, sair da dívida. Porque só quem está em dívida sabe como é ruim. Tem gente que nem dorme direito. Então, só em sair da dívida já era uma benção. Mas além dela sair da dívida, Deus deu condição, ela comprou um carro novo. Naquele mesmo ano ela viveu um reboliço. Mas eu lembro de uma direção que eu falei para ela: calma, não fique desesperada, não se desespere. Porque o desespero só afasta a senhora do agir de Deus. Busque a Deus, faça isso, Deus vai te dar a vitória. E aconteceu. Então a mesma direção eu te dou. Tenha calma, confie, fortaleça a sua rotina espiritual, se apegue com Deus, dê ouvido às direções, que pode ter certeza que o Deus do Salmo 23, o Salmo no 23 não diz que nada te faltará, que Deus te levará, vai tirar você do vale e vai te levar aos pastos verdejantes? Creia nisso, confie. Eu quero orar e justamente nessa noite eu quero orar agora aqui com você o Salmo 23. Amém? Que aquilo que está faltando venha passar a sobrar na tua vida. Que Deus te dê a vitória, que Deus te dê a bênção que você tanto precisa. Amém? Você crê, ovelha querida? Nós vamos agora orar. E nós vamos orar com muita fé. Eu quero que você que está com familiar perto de você aí, tem gente que ouve a oração, né, com familiar perto, 2, 3. Quando eu começar a orar aqui o Salmo 23, dê a mão ao seu familiar, pelo menos uma mão, só no momento que eu orar o Salmo 23, tá bom? Vamos orar? Vamos orar então agora com muita fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei
na casa do Senhor para todo sempre. Pai, eu quero que você agora levante uma das suas mãos assim para receber. Pai, eu quero declarar que aquilo que hoje é pouco na vida da tua filha, do teu filho, o Senhor transformará em muito. Aquilo que está faltando começará a sobrar. Pai, eu coloco a minha mão aqui agora, nessa palavra que eu acabei de ler para os teus filhos e filhas. E agora eu estendo essa mesma mão para cada um deles e eu declaro que o mesmo milagre que essa mulher viveu, que cada um deles também venham viver. Receba a sua bênção, sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Fecha a tua mão e diga: eu creio, diga: eu recebo. Ore assim comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Agora repita assim comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, ovelha querida? Antes de você sair, eu te peço que nenhuma ovelha deixe de fazer isso aqui. Eu peço que você compartilhe essa oração com 7 pessoas. 7 é o número profético consagrado por Deus. Quando você fizer isso e essas pessoas abrirem e ouvirem a bênção que vier sobre a vida delas, eu profetizo que voltará sobre a sua vida dobrada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tá bom? Meia-noite nós voltamos, viu? Serão 7 minutos de oração à meia-noite. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Que Deus te abençoe. Compartilhe.